Esse é o boletim especial para divulgar as medidas referentes à contenção da pandemia de coronavírus em Bauru. O prefeito Clodoaldo Gazeta editou o decreto de calamidade pública na cidade. A medida foi publicada no Diário Oficial do município do dia 29 de março, numa edição especial. A prefeitura elaborou ainda 3 novos decretos. Um deles tem como objetivo detalhar como deve ser o funcionamento das atividades comerciais na cidade durante esse período de quarentena. A medida tem validade até o dia 7 de abril. O documento também especifica como deve ser organizada a circulação de pessoas em supermercados e estabelecimentos essenciais. Bom, para conversar e repercutir conosco esse decreto e os efeitos da pandemia de coronavírus em Bauru, nós conversamos agora por telefone com o vereador Miltinho Sardim. Vereador, obrigada por ter aceito o convite para essa entrevista e falar aqui, nos ajudar a informar a população pelos canais de comunicação da Câmara. Obrigado a você, Lide. Um grande abraço aos ouvintes e aos telespectadores da Rádio e TV Câmara. Lide, é uma situação mundial, né? Como todo mundo sabe, né? E eu costumo dizer que esse último decreto que o prefeito fez, que na verdade o primeiro decreto dele estava para os estabelecimentos ficarem fechados até em 30 dias, né? E depois de uma reunião que nós tivemos numa sexta-feira à tarde e também depois de conversar com alguns empresários da cidade, ficou mais ou menos resolvido ao que poderia voltar, né, em relação a algumas atividades econômicas na nossa cidade, todas elas com restrição, e ficou definido também que fosse seguido o decreto do governador João Dória para que voltasse basicamente o decreto não de 30 dias, mas até o dia 7 de abril. O que eu vejo, na verdade, em relação ao que está acontecendo na nossa cidade, o bauruense está tendo um cuidado muito grande, mas muito grande mesmo, no que se diz respeito a ficar em casa. Existem pessoas, porque assim, eu particularmente, eu trabalho somente com dados oficiais. O que me passam oficialmente da prefeitura, eu repasso nas redes sociais, alguma coisa desse tipo. E tem muita gente que questiona números e tal, e realmente eu pergunto para essas pessoas, falo, se vocês estão sabendo de algo a mais, me passa nome, onde está, o que está acontecendo, o que tem de errado. Então, assim, as redes sociais, na verdade, você tenta informar o que realmente de fato está acontecendo, porque são números oficiais, né? E você tenta informar e mesmo assim existe ainda um questionamento, mas eu acho que Bauru, especificamente Bauru, está fazendo muito bem a parte dela em relação a essa pandemia e que, na verdade, a gente vai colher os frutos aí num futuro bem próximo, porque está sendo respeitado tudo que o governo municipal e os decretos estão também sendo... Tem alguém que abre, né? Mas a prefeitura, a polícia militar, a polícia civil tem atuado em relação aos que estão desrespeitando o decreto, né? Mas a maioria tem abraçado essa causa de ficar em casa. Agora, vereador Miltinho, existe um movimento de empresários na cidade, especialmente pequenos empresários, que estão defendendo a reabertura, ao menos que parcial, do comércio a partir do dia 7 de abril, que é quando termina o prazo de vigência dos decretos do prefeito Clodoaldo Gazeta. Sobre essa data, dá realmente para nós pensarmos numa reabertura de comércio, levando em conta que nós já temos casos confirmados, né, com o diagnóstico confirmado na cidade, algumas mortes suspeitas e um registro de pessoas supostamente, né, contaminadas que já passa de 100 casos em Bauru? Olha, eu tenho uma visão totalmente diferente
do que algumas pessoas pensam. E é o meu ponto de vista e está dado. Eu acho assim, olha, nós temos que seguir orientação de infectologista, orientação médica. Então, por exemplo, o que a Organização Mundial da Saúde falar para ser feito, o que o Ministério da Saúde falar para ser feito, o que o secretário estadual falar para ser feito, o que o secretário municipal falar para ser feito, tem que ser feito. Entendeu? Então, porque assim, se o comércio, eu entendo perfeitamente, não tenha dúvida disso, né? Mas assim, se qualquer comerciante que estivesse hoje na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, estaria fechado. Se tivesse em Nova York, estaria fechado. E lá é o seguinte, lá vai ficar até dia 30 de abril, se não prorrogar. Em Milão, em Paris, em Lisboa, qualquer lugar do mundo estaria fechado. Por quê? Porque as pessoas estão respeitando o que os órgãos de saúde e os especialistas, no caso, estão propagando aí. Então, assim, eu acho, no meu entendimento, eu acho que no dia 7, como o pessoal está querendo aí, só se acontecer uma inversão muito grande de números aí, né? Não subir mais nada, enfim, não ter pico elevado, enfim. Nós temos, na verdade, dois casos confirmados, mas nós não tivemos nenhum óbito ainda. Então, os números nesse decorrer da semana, hoje é quarta-feira, creio eu que até segunda, terça, eu espero que efetivamente melhore, né? Melhore. Mas eu sou a favor da determinação dos órgãos competentes para isso. É o meu ponto de vista. Bom, nós estamos conversando por telefone com o vereador Miltinho Sardim para a TV e Rádio Câmara Bauru. Vereador, já é consenso pelas autoridades de saúde que a rápida identificação e isolamento dos infectados é essencial para reduzir o impacto da pandemia de coronavírus. A Prefeitura de Bauru anunciou que já tem se movimentado por meio do seu secretário de saúde para tentar firmar um convênio com a Unesp de Botucatu, que vem realizando, né, que fez uma compra de 20 mil testes e que promete realizar aí esses testes no período dos próximos 4 meses para um diagnóstico em massa de pacientes infectados. A Prefeitura de Bauru vem tentando firmar o mesmo convênio com a Unesp e ainda tentando comprar testes de laboratórios particulares. A notícia de casos confirmados em Bauru e de que realmente existe transmissão comunitária já na cidade redobra a pressão sobre o poder público para que esses testes passem a ser feitos com mais velocidade e num número maior de pacientes com sintomas da doença? Não é questão de redobrar a pressão ou a atenção. Existe uma quantidade de pessoas que precisam, no meu entendimento também, precisa de uma posição, de um resultado mais eficaz, mais rápido, na verdade. Porque hoje está tudo centralizado no Instituto Adolfo Luz. O governo federal ontem liberou para os governos de estado para repasse aos municípios. O governo estadual também já tem sinalizado situação de valores que é para ser repassado aos municípios também, fora essas parcerias, esses credenciamentos, a Unesp ou algum outro tipo de instituição que possa dar uma agilidade maior em relação a esses casos. O que eu tenho acompanhado é que está em curso tudo para que isso aconteça, né? Em relação a repasses
de valores, alguma coisa desse tipo, né? E tenho certeza absoluta, isso acontecendo, a população vai ter um ar para respirar assim melhor, né? Na verdade, porque é uma informação mais concreta e mais rápida que pode chegar à população bauruense. Bom, nós agradecemos a entrevista por telefone com o vereador Miltinho Sardim, falando para a TV e Rádio Câmara Bauru. A gente aproveita, vereador, para reforçar a população que, embora a Câmara esteja com atividades presenciais suspensas nesse momento da pandemia, os vereadores, a Câmara, continuam trabalhando nos bastidores e com atendimento aos munícipes pelas redes sociais, por e-mail ou por telefone, de forma contínua, sem interrupção. Sim, na verdade eu particularmente eu não consigo parar, né? Porque a gente sempre, na medida do possível, hoje mesmo você recebeu uma mensagem minha aí, né? O que eu quero dizer é o seguinte, né? A gente sempre está, na medida do possível, informando, as pessoas nos ligando, tirando as suas, fazendo as suas conclusões e solicitando informações, né? O dia a dia da cidade não para. DAI, limpeza, é tudo o que de fato saúde, é tudo que de fato acontece mesmo na nossa cidade. E as pessoas que têm o nosso contato, é óbvio que vão solicitar para a gente que tudo seja aí repassado para que dentro, na frente da casa ou no bairro ou em qualquer lugar da cidade seja minimizada aquela demanda que a pessoa nos solicita, né? Então, aqui não parou, né? Eu estou à disposição pelo meu celular, é só entrar no Facebook, lá tem o meu número de celular, sou eu que atendo, sou eu que respondo, enfim, a gente sempre está antenado e à disposição. E a recomendação, né, que caso não mude nada ainda em relação ao decreto, é que as pessoas não se aglomerem e fiquem em casa. Ok, vereador Miltinho Sardim, obrigado pela entrevista, um ótimo dia. Muito obrigado a vocês. Bom, os trabalhos das comissões especiais de inquérito instaurados na Câmara Municipal de Bauru estão suspensos. Os vereadores investigam o andamento das obras da estação de tratamento de esgoto e também irregularidades na Coab, a Companhia de Habitação Popular de Bauru. Audiências públicas e sessões solenes também estão suspensas de forma temporária, assim como atendimento presencial nos gabinetes. Mas os cidadãos que quiserem acionar os parlamentares da cidade podem fazê-lo pelo telefone, pelas redes sociais ou por e-mail. Os contatos de cada gabinete estão disponíveis no portal bauru.sp.leg.br. Nós lembramos que voltamos a qualquer momento com informações sobre a pandemia de coronavírus na cidade de Bauru e também os seus efeitos para a população. Fique sintonizado na programação da TV e Rádio Câmara Bauru.